Fala pessoal, como é que vocês estão, hein? Emerson da Silva aqui falando com vocês, vulgo concurseiro de quebrada. E hoje, dia 6 de março de 2026, eu vou contar minha história para vocês. Hoje faz exatamente um ano que eu tenho o cargo de técnico administrativo lá na Unicamp e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Há um ano atrás, eu dei uma entrevista lá para o Gabriel Grangeiro, do Gran Cursos Online, mas eu acho que a entrevista não ficou tão boa como eu gostaria. Então eu vou contar minha história novamente de uma nova perspectiva. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Um fato curioso. Dia 6 de março de 2020 eu assumi o meu primeiro cargo público, que foi o cargo que abriu as portas para mim quanto ao serviço público. Foi onde eu conheci o serviço público e entendi como que era toda essa parte do processo seletivo. Até então eu só tinha feito a prova, nunca tinha sido nomeado. Passei por todas as fases, documentação e tudo mais, e foi o que deu um start para mim, falar, pô, é só isso, passou na prova, tem a documentação necessária, é isso, entrega e vai trabalhar. Gostei desse negócio, foi aí que eu comecei a estudar de verdade. Então, vamos lá, comentar um pouquinho sobre a minha história. Primeiro de tudo, tá, gente? Eu não tive uma infância muito agradável, eu cresci na periferia de Osasco, em um lugar conhecido como Morro do Socó. Hoje o pessoal ainda conhece por esse nome, mas depois que foi urbanizado, ele foi mudado o nome para ter um nome mais agradável, ficou conhecido como Colinas do Oeste. Tá? Mas o pessoal da região, todo mundo conhece o famoso Morro do Socó. O que acontece? Esse lugar de Osasco, ele fica na divisa com Barueri, perto ali do Rodoanel. E o bairro ele fica colado, algumas regiões ali, muro com muro, com o aterro sanitário do município. Então, uma localização muito precária, afastada de tudo, e que quando a gente mudou para lá não tinha nada. Foi uma coisa assim, muito de quem precisava mesmo, construiu barraquinho de madeira, não tinha saneamento básico, energia elétrica, demorou muito tempo para urbanizar o bairro, tanto é que a rua que minha mãe mora até hoje lá, quando eu saí em 2023, foi quando eu vim para Hortolândia, a rua que minha mãe mora foi asfaltada no ano que eu saí no começo do ano. Quando eu voltei, meados de agosto, lá estavam fazendo as obras para o asfalto na rua, para vocês verem como que a situação era precária. Tá? Durante a minha vida, como eu morava do lado do aterro sanitário, para a gente lá era comum pegar produtos recicláveis lá para vender e fazer uma renda. Em alguns momentos, caíam, né? Produtos alimentícios e a gente pegava e utilizava. Eu costumo falar que a primeira vez que eu comi chocolate assim à vontade foi quando caiu um carregamento de chocolate lá pra gente, e a gente pôde usufruir desse benefício, né? E aí foi a primeira vez que eu tive esse contato com chocolate e tal, e comia à vontade. Na época eu devia ter uns 10, 12 anos, tá? E aí a vida foi se dando, né? As coisas foram acontecendo. Na minha adolescência também nunca fui um aluno bom, um aluno muito dedicado, não tinha instrutor em casa. Minha mãe tem o que eles chamam de até a 4ª série só. Então, eu não tive muita referência de estudo, né, de profissão. Minha mãe criou eu e meus irmãos sozinha, então a gente não tinha aquela perspectiva de quando eu crescer eu vou ser advogado, vou ser médico. Aí a gente nem tinha contato com essas profissões, tá? E aí a gente cresceu nesse bairro. Eu e meu irmão mais velho, depois veio meu irmão mais novo, quando eu já tinha 16 anos. Não era um bom aluno, tá? Passei no ensino médio ali, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, pelo conselho, tá? Não era uma referência na educação. Porém, também não era um dos piores alunos da sala. Ficava ali, não dava muito trabalho, não era tão relaxado, mas também não era um dos melhores. Sempre fazia ali o mínimo para poder conseguir passar de ano. Na época não tinha esse negócio de só reprova por falta, tá? Feito isso, me formei no ensino médio, servi o quartel por um ano. Eu costumo dizer que não foi o meu sonho servir o quartel, foi o que tinha ali no momento. Não consegui emprego, chegou lá várias fases, chegou no meio do ano e nada. Naquela época não tinha opção de jovem aprendiz. Então chegou um determinado momento que eu falei, os caras me segurou até aqui, agora os caras vão me dar um emprego. Vou assumir o BO e vou trabalhar. E foi assim, servi um ano. Essa fase serviu para eu entender o que eu não queria da minha vida, tá, gente? Como a maioria das coisas, tá? Não era uma coisa tipo, o exército, a segurança pública, não. Foi uma oportunidade que eu tive, aproveitei até certo ponto. Quando foi a primeira baixa, eu tive a possibilidade de ficar, mas eu falei, não, eu quero sair. E saí, fui para o mercado de trabalho, tá? Feito isso, entrei no mercado de trabalho, trabalhei com diversas coisas, tá? Meu primeiro emprego, após o quartel, com 19 para 20 anos, foi de fiscal de loja. Tive uma experiência
numa loja de shopping, trabalhei um bom tempo lá, mas tive alguns problemas com relação à questão financeira mesmo. Falei, não tem muita opção aqui. E aí surgiu a oportunidade de ir para a indústria. Então, consegui ir para a indústria, fiquei muito mais tempo na indústria, metalúrgica, fiquei um tempão. Aí a empresa passou por uma reestruturação, ela estava saindo de São Paulo, e aí eu fui dispensado dessa empresa também. Na época que eu fui dispensado, eu já estava fazendo o ensino superior privado, né? Eu fazia ciências sociais, estava no meio do curso, mas como todo bom e velho trabalhador que não tem herança, sem emprego, sem como pagar a faculdade. Então, fiz 3 semestres do curso, tive que trancar no meio do caminho. Quando isso aconteceu, eu já coloquei na minha cabeça, eu não entro mais numa faculdade privada se for sem eu ter as condições para fazer o curso até o final. Então, foi meio que um trauma, né? Porque eu paguei aí 3 semestres do curso, eram 6, metade do curso, e é um dinheiro que não volta. Então, quando você entra numa faculdade privada, você tem que garantir que você vai conseguir ir até o final. Então, levei essa tijolada na cabeça, mas tá valendo. Saindo desse trabalho, eu fiquei um tempo desempregado e surgiu uma oportunidade através de uma indicação de um amigo. Foi bem interessante, né? Conhecia muita gente ali da área da indústria, e aí o rapaz falou para mim, estão precisando de uma pessoa para fazer um serviço, mas é relacionado à informática. Eu falei, beleza, leva meu currículo lá, pô, vai que eles me chamam, né? E aí me chamaram, era um serviço relativamente simples, que era digitalizar o acordo coletivo do Sindicato dos Químicos de Osasco. Então, assim, eu já tinha um contato com a informática, eu já tinha computador, eu falei, pô, legal, vou fazer. Fiz a digitalização, formatação e tudo mais, e aí a pessoa que pediu o serviço, ela ficou com o meu currículo lá no banco de dados deles. E aí, gostou do meu serviço e indicou para um outro trabalho, que dessa vez era registrado, que era trabalhar com inclusão digital na EJA, em Osasco. Tá? Então, era um projeto que o profissional desse projeto trabalhava junto com o professor de sala de aula, só que aí tinham várias orientações profissionais. Eu entrei na área de inclusão digital, que seria um básico ali de informática, só que era para um público que muitas vezes estava se alfabetizando, então a gente tinha que romper algumas barreiras, tá? Então, fiquei 1 ano e pouco até que esse projeto se encerrou, a prefeitura preferiu dar fim no projeto quando mudou a gestão, e não tem nenhum problema nisso, cada qual com a sua gestão. Feito isso, fui para o mercado de trabalho de novo. Esse projeto, ele abriu algumas portas para mim, por exemplo, identificaram que eu tinha perfil e me convidaram para fazer essa orientação profissional na área de alimentação, que era uma área que tinha bastante demanda. Eu já tinha afinidade com a área de alimentação, mas eu não tinha nenhuma formação. Então eles falaram, se você fizer alguns cursos, o Senac, uma ETEC, ali, um técnico em nutrição, a gente te auxilia nessa fase. No meio do processo, eu já entrei, fui atrás de uma bolsa no Senac, consegui bolsa em uns 3 cursos do Senac relacionados à área de alimentação e fui atrás do técnico em nutrição, que foi um abre-portas, assim. E foi a primeira vez que eu fiz uma prova que eu identifiquei que eu tinha capacidade, porque até então era tudo no susto. Surgiu a oportunidade de ir na indústria, foi no susto, fui meter as caras. Surgiu a oportunidade de trabalhar na EJA, foi no susto, precisando de emprego, filho. A gente faz o que a gente puder e se vira para conseguir. E aí eu fui pesquisar a questão do curso técnico e descobri as ETECs, que foi a primeira vez que eu fiz um processo seletivo de prova escrita lá, prova objetiva. Foi uma coisa que foi bem significativa para mim, assim, que foi a primeira vez que eu falei, caramba, eu sou capaz mesmo, porque eu fiz o vestibulinho a primeira vez, não tinha contato nenhum, só tinha me formado lá no ensino médio. Fiz o vestibulinho, passei numa classificação boa, fiquei dentro das vagas aí da primeira chamada. Isso daí já deu um start para mim, falei, caramba, eu sou capaz mesmo, porque eu não tinha essa visão ainda. E aí fiz o curso técnico em nutrição durante 1 ano e meio, e foi bem no período que o projeto que eu trabalhava, ele se encerrou. Então eu fiquei 1 ano e meio fazendo o curso e usando o que eu aprendia com o curso na área de alimentação, fazendo bolos, pães, para vender, para poder bancar o curso. E aí fiquei todo esse período fazendo isso. Procurando estágio, não conseguia, não é uma área que é muito abrangente para estágio, mas consegui terminar o curso. Feito isso, fui tentar entrar no mercado de trabalho nessa área. Odiei, porque o técnico em nutrição, ele faz uma coisa, ele tem uma responsabilidade muito ligada à segurança alimentar, né? Questão de vigilância sanitária, de estabelecimento e tudo mais. Mas o salário, muito baixo, cara. Então, quando eu saí do curso, eu não consegui nada na área, mas eu fui procurar emprego, e eu coloquei na minha cabeça assim, eu preciso de um trabalho registrado, não dá para ficar vivendo de bico. Até porque eu não morava perto do centro, na região onde eu morava eu não conseguia vender, eu tinha que me deslocar para o centro para vender.
E aí fui atrás de emprego. Mandei currículo, consegui uma vaga de auxiliar de estoque. Foi bem assim, ó, terminando o curso, no final do ano, em dezembro, eu consegui uma vaga, uma proposta. Mandei meu currículo tentando um serviço de fim de ano, que muitas empresas contratam, principalmente no varejo. Final de ano ali, os últimos 3 meses ou até o começo de janeiro, eles contratam os temporários. Eu fui atrás. Aí surgiu uma vaga que eu até pensei que era para temporário, mas na entrevista eles falaram, não, sua vaga, você tem um perfil bom, a gente precisa, a gente vai te contratar já como efetivo, né? E aí eu fiquei nessa daí. Era uma vaga de auxiliar de estoque, em shopping novamente. E aí, basicamente, o que a gente fazia era receber mercadoria, separar, conferir preço, essas coisas, tá? Então, eu terminei o curso, foi uma coisa assim, muito na sequência. Em dezembro, eu consegui essa vaga e já fui trabalhar. Mal terminei o curso, eu já consegui um trabalho numa área totalmente diferente. Só que aí eu já era uma outra pessoa, né? Essa experiência na ETEC me deu um pouco mais de desenvoltura em comunicar, em falar, em estudar. E aí eu falei, não, pô, se eu conseguir passar no vestibular da ETEC, lá que eles chamam de vestibulinho, uma vez eu vou fazer de novo. Vou procurar um outro curso que tem uma área que paga mais. Na época, a gente já teve contato com segurança do trabalho. Então, eu falei, pô, vou perguntar. Fiz amizade com as professoras da ETEC. Falei, professora, você não conhece ninguém do curso de segurança do trabalho? Só para eu ter uma noção de quanto que é o inicial que um técnico ganha e tal. E isso me interessou, não era um salário ruim. Falei, ah, tá. Fiquei 6 meses sem estudar. No próximo semestre já fiz o vestibulinho de novo, dessa vez para a segurança do trabalho, enquanto eu trabalhava de auxiliar de estoque. Então, passei novamente no vestibulinho, comecei o curso de segurança do trabalho. Então, enquanto eu estava de auxiliar de estoque, já comecei a estudar segurança do trabalho, porém eu caí na besteira de mostrar para o meu empregador que eu sabia os meus direitos, porque eu estava aprendendo no curso de segurança do trabalho. E aí, em um determinado momento, eles me dispensaram por conta disso. Eu falei, isso daqui está errado, isso aqui não pode ser assim. Isso daqui não é da minha atribuição. Então, eu acho que é o pior erro de quem está no setor privado é entender os seus direitos e cobrar do seu empregador. E aí, fui mandado embora com um pouco mais de um ano, mas eu já estava também fazendo entrevista para estágio, porque eu sabia que não ia dar muito certo, né, esse negócio. Conhecia já o mercado, tinha algumas nuances, entendeu? E aí, fui dispensado, porém, consegui um estágio na área de segurança do trabalho por 6 meses, que eram os últimos 6 meses do curso. Então, enquanto eu terminava o curso, fui estagiar em uma consultoria. Prestava serviço para diversas empresas em São Paulo. E eu já fui com a mente aberta. Eu falei, eu vou chegar aqui e vou tentar entender como que trabalha numa consultoria, o que de fato o técnico de segurança tem que fazer. Então, eu entrei como estagiário, mas eu já fazia o serviço de técnico, porque com menos de um mês de trabalho, eles viram que eu não era tão jovem assim, eu passava uma segurança na comunicação. Então, a técnica que estava me ensinando, ela me ensinou, 2 semanas, falou, agora você já pode fazer visita sozinho, se apresenta como técnico da empresa, o que não é certo, fazer serviço externo, estagiário e tudo mais. Mas eu estava ali para aprender, eu falei, eu não vou me recusar, porque eu quero absorver o máximo de coisa possível. E aí foi, fiz o estágio assim, no final do período do estágio, eu recebi uma proposta, não aceitei, pelo seguinte motivo, no estágio, eu trabalhava das 8 às 3, ganhava R$1.000. A empresa queria me efetivar para trabalhar das 7 às 5 para ganhar 1.200. Eu falei, não, se eu ganhar 1.200, eu volto para ser auxiliar de estoque para ganhar 1.600, tendo menos responsabilidade. Ou pago salário justo ou nada feito. Então, não fui contratado por esse motivo. Porém, foi aí que algumas portas se abriram para mim. Porque no período que eu fazia o estágio, que eu estava terminando o curso de segurança do trabalho, isso foi em 2019, abriu o concurso na minha cidade. E aí no concurso tinha justo uma vaga de técnico de segurança do trabalho. Falei, eu sei que o mercado não dá muita moleza, ele pede muita especialização e experiência na área. Como eu não tenho, vou tentar o concurso. E aí, olhando o edital, eu já percebi que tinha o cargo de técnico de segurança do trabalho, mas tinha uns outros cargos de ensino médio. E aí eu fui analisar o edital com calma, eu já tive a malandragem, que eu olhei lá e falei, tem conhecimentos básicos e tem específicos. Os básicos são a mesma coisa. Então eu vou olhar aqui, o que é os básicos? Português, matemática e informática. Tanto para o técnico quanto para os cargos administrativos de nível médio. Aí fui olhar lá, ia ter prova de manhã e à tarde. Eu falei, bom, conhecimentos básicos é metade da prova ou mais. E eu já vou ter que estudar para o técnico. Então vou tentar um outro cargo aqui que seja no contraturno. E aí foi uma das decisões mais acertadas que eu tive, porque a prova ela veio mais ou menos parecida, só que a demanda de técnico de segurança do trabalho no município é bem menor que a demanda do outro cargo que eu fiz, que foi zelador de espaço esportivo.
Então, nos dois eu fiquei numa classificação boa. Porém, o zelador de espaço esportivo era cargo novo, acho que eram 35 vagas, e eu fiquei, acho que, entre 40 e 50. Então, eu entrei na segunda chamada. Segurança do trabalho, eu fiquei em 12º, o edital expirou, e eu acho que não chamou nem 10. Tá? Então, foi aí que eu entendi como que era o negócio do concurso, porque eu fiz a prova em 2019. Eu fui nomeado em 2020, então não demorou muito. É claro que, pelas atribuições do cargo de zelador e tudo mais, era nítido que a concorrência era menor, porque ninguém quer fazer esse tipo de serviço. Rastelar campo, lavar vestiário, abrir e fechar o espaço, fazer pequenas manutenções, nem todo mundo quer fazer isso, né? Então, em 2020 é onde inicia a minha carreira no serviço público. Hoje faz exatamente 6 anos que eu trabalho no serviço público. Entrei como zelador de espaço esportivo, como eu comentei. Dei a sorte de entrar antes da pandemia. Então, eu entrei dia 6 de março. Em abril fechou tudo. Eu já fiquei desesperado, porque eu não entendia como funcionava esse negócio de ser servidor público. Mas, como eu já tinha passado pelo processo, entregado a documentação, quando eu assumi, eu falei, bom, é isso daqui o que eu quero. Porque não depende de ninguém com a minha cara e eu vou pegar um pouco do que eu vou receber desse salário e vou investir em algum cursinho, em algum material, alguma coisa. E aí tivemos o problema da pandemia. 2020 até 2022, 2023, mais ou menos, aí ainda estava com essa dificuldade. Porém, eu estava empregado, então houve escala de revezamento. Eu consegui pagar um cursinho, então, quando eu estava de folga, eu conseguia estudar e aproveitei esse período também para estudar, porque não podia fazer muita coisa. E comecei. 2020, 2021, me inscrevi um monte de prova, fiz várias rifas, até porque o salário de zelador era um salário mínimo na época, R$ 1.300. Não dava para fazer muita coisa, mas aí eu comecei a procurar editais, entender como funciona. Vi que vários municípios no interior pagavam um pouco mais, porque, por exemplo, um oficial administrativo em Osasco, na época o salário era um salário mínimo. Pô, Osasco é uma cidade grande, arrecada, tem um custo de vida alto. Então, quando eu vi cidades menores pagando 2, 3 mil para um assistente administrativo, que faz basicamente a mesma coisa, falei, uma opção viável para mim sair da favela é essa, é passar no concurso no interior, mesmo que seja para pagar aluguel. E foi nisso que eu investi de 2020 até 2023, que foi quando eu fui aprovado no primeiro concurso fora de Osasco, fora da região metropolitana. Só que o que acontece? Antes disso, quando eu era zelador de espaço esportivo, abriu o concurso para zelador de escola em Osasco. E aí, lá no município, o zelador de escola ele tinha adicional de risco, porque fazia parte da educação, e o zelador de espaço esportivo não tinha. Então, o que eu pensei? Falei, bom, o salário é quase o mesmo, só que o zelador de escola, além de trabalhar de segunda a sexta, que eu trabalhava 12 por 36 como zelador de espaço esportivo, ele ainda tinha esse adicional de risco e ainda tinha aquela questão de ter os feriados livres e tudo mais, final de semana livre. Então, fiz o zelador de escola, passei e fui chamado. Só que aí eu fiquei mais ou menos uns 10 meses só nesse cargo, não chegou a completar um ano. Porque eu fui fazendo provas no interior e aí surgiu a oportunidade de fazer em Hortolândia. E aí em Hortolândia eu me inscrevi para assistente administrativo. Só que no último dia de inscrição, alguém perguntou no grupo lá, qual vocês acham que é o melhor cargo do concurso? Aí um rapaz respondeu, olha, na minha visão o melhor cargo é o educador infanto-juvenil, que é um cargo de nível médio, e você vai trabalhar ali 32 horas semanais e ter uma insalubridade, porque você está direto em contato com as crianças e ele é específico para trabalhar com criança de inclusão. Então, dependendo da criança que você vai cuidar, tem que trocar uma fralda, ensinar a alimentar, auxiliar, você pode ser mordido, arranhado, etc. Aí eu falei, pô, fiz as contas, falei, esse daí vai ganhar mais do que o assistente administrativo. E era uma carga horária menor. Aí, beleza. Me inscrevi no último dia para esse cargo, fui fazer lá no mesmo dia 2 provas, uma de manhã e uma tarde. O edital era igual, só tinha português e matemática para os dois. Só que o que acontece? A demanda do educador ela é muito maior do que a demanda do assistente administrativo, por 2 motivos. Primeiro, quem faz esse concurso? Geralmente é quem tem afinidade com a educação, está estudando ali, e vai, entra no cargo, faz sua faculdade, presta para professor e vaza. E um outro público é porque é um cargo que tem uma rotatividade muito grande. Muita gente entra, não gosta e pede para sair, e nem todo mundo tem afinidade para trabalhar com educação. Pois eu meti a cara e fui nos dois.
E isso teve um impacto muito grande na nota e na classificação, porque nas duas provas eu tive mais ou menos a mesma nota. Só que no assistente administrativo, que todo mundo queria, eu fiquei na classificação 300 e lá vai cacetada, e no educador eu fiquei em 22º, eu acho que 10 vagas no edital. E aí fui chamado como educador. No final de 2022, começo de 2023, a lista começou a andar já. Início de 2023 eu fui convocado. E aí foi quando eu saí de Osasco, saí da região metropolitana e vim para Hortolândia, interior de São Paulo, aqui na região de Campinas. Estou aqui até hoje, até porque Hortolândia faz divisa com Campinas e eu não precisei me mudar quando eu fui tanto para a Prefeitura de Campinas quanto para a Unicamp. O que acontece? Eu vim para cá em 2023. Em 2023, abriu o concurso para assistente administrativo na Prefeitura de Campinas. Eu já não era mais tão leigo nesse negócio de concurso. Quando eu entrei como educador, eu já entrei sabendo que era um cargo temporário. Eu falei, vou entrar, vou ter um salário melhor, vou investir, né? Já estava pagando um cursinho, agora eu vou investir em estrutura, comprar um computador decente, uma mesa, né? Uma cadeira que eu não tinha, eu estudava numa cadeira daquelas de plástico, de bar. Então eu falei, vou investir um pouco em estrutura enquanto eu estiver como educador. Abri o concurso lá em Campinas, falei, vou fazer. E fiz vários outros na região. Desde 2023 para cá eu faço concurso na região metropolitana de Campinas e em outras cidades do interior. E aí o que aconteceu? Em 2023 eu também passei para agente administrativo na Prefeitura de Campinas. O salário era a mesma coisa, só que era um cargo administrativo, que era o que eu queria. A carga horária era maior, né, o salário mais ou menos a mesma coisa, só que em Campinas eu tinha quase 2.000 de vale alimentação, coisa que em Hortolândia não tinha uma cesta básica. Então eu falei, vou encarar, fiz a prova, passei. Um fato interessante dessa prova de Campinas é o seguinte, era uma prova administrativa, é uma prova difícil e tinha redação. E nos meses anteriores da prova, eu tinha feito outras provas, que o conteúdo era parecido, né, na área administrativa, só que eu não tinha ido tão bem, tinha levado um pau da VUNESP, e eu estava bem chateado assim quando eu fui ver os resultados. E eu falei, pô, se numa prova que é só objetiva, eu levei um pau, quem dirá nessa daqui que tem redação? E aí fiquei nisso, quase desisti da prova. Fui decidir fazer a prova de agente administrativo de Campinas no mês da prova, assim, tipo 15 dias antes. E por incrível que pareça, chegou no dia da prova, eu me senti muito bem fazendo a prova, o tema da redação era um tema, não era um tema que eu dominava 100%, mas era um tema que eu tinha um certo conhecimento para poder falar, então consegui desenrolar na redação, e a meta, na época, era ficar entre os 250 primeiros, porque eu sabia que tinha 256 cargos vagos. E aí fiz a prova, tal, na classificação prévia, fiquei em 80 e alguma coisa, 83, 86. Como eu fui bem na redação também, eu não perdi muita classificação, porque quando tem redação você tem esse problema, né? Às vezes uma pessoa que tem uma nota menor na prova tem uma nota maior que você na redação, no total ela fica com uma nota maior e te passa na classificação. Quando saiu a nota da redação, a minha classificação ela ficou ali uma variação de 5, perdi umas 5 classificações por conta da redação só. E aí acabei entrando também, com menos de um ano que eu estava como educador, eu fui convocado na Prefeitura de Campinas. Quando eu fiz a prova da Prefeitura de Campinas, eu já tinha feito, quando eu morava em Osasco ainda, a prova da Unicamp. Só que eu não tinha ido bem, então eu nem levava em consideração essa prova, porque eu fiquei em 300 e lá vai cacetada, e tinha 18 vagas no edital. E aí quando eu entrei na Prefeitura de Campinas, na integração, eu conheci pessoalmente uma moça que era do grupo lá dos concurseiros. Ela, você que é o Emerson, tal, não sei o quê. Eu falei, sou, você é a Natália, tal, não sei o quê. Falar nisso, um beijo pra você, Nath. E ela falou pra mim, você sabe que a gente vai ser chamado na Unicamp, né? Eu falei, como assim? Ela falou, você não é Emerson da Silva? Eu falei, sou. Você tá 2 classificações depois de mim na Unicamp e a gente vai ser chamado esse ano ainda. Eu falei, para, tá dando uma de maluca? Mas você não tá acompanhando, não? Eu falei, não, tava muito longe da classificação, então eu nem fiquei acompanhando esse concurso aí. Ela falou, pode procurar lá no site lá da Unicamp e ver em qual classificação que tá. Meu, foi dito e feito. Olhei lá, tinha chamado bastante. E eu falei, bom, agora eu vou acompanhar um pouco mais de perto, né? Meu, a menina falou que naquele ano a gente ia entrar e no final do ano a gente foi convocado. Vocês acreditam? E eu mesmo não botava fé. Mas aí eu fui acompanhando, fui vendo. Acabou que na Prefeitura de Campinas também fiquei menos de um ano, fiquei só 10 meses, né? Então eu entrei no começo do ano e em novembro eu fui convocado na Unicamp. Só que o processo admissional do Estado ele é muito demorado. Então eu fui convocado em novembro, finalzinho já, quase em dezembro. Mas a minha posse e entrada em exercício foi em março. Pra vocês verem como demora. E aí
Fiquei 10 meses como agente administrativo na Prefeitura de Campinas e hoje eu completo um ano como técnico administrativo na Unicamp. E agora não tem muito para onde correr, agora é fazer o concurso fim, porque antes eu estava muito no concurso escada. Então, como eu já criei uma base administrativa, eu falei, vou pegar um concurso escada administrativo de nível médio e depois eu vejo como que eu vou fazer. E nesse meio tempo, eu fui atrás de adquirir o nível superior. Fiz o tecnólogo em gestão pública, que eu só consegui fazer justamente porque eu consegui um carguinho que pagava um pouquinho mais, consegui investir. Hoje eu estou concluindo já a segunda graduação. Eu consegui um projeto de uma universidade que você usava a sua base, sua faculdade de origem, como base e aí fazia só uma complementação das matérias para se formar em bacharel em administração. Então, como eu tinha gestão pública, dentro das formações que eles aceitavam, gestão pública era uma delas. E aí conversei lá com a administração da universidade e com um ano eu me formo em administração. Já passou um semestre desse ano, já estou no segundo semestre, ou seja, até o final do ano de 2026 estarei formado já em administração. E agora é pensar no cargo fim. O meu objetivo, ele sempre me brilhou os olhos, os tribunais federais. Só que eu sabia que eu não estava num nível bom para aquilo e também não tinha estrutura para chegar lá na época. Salário ruim, não manjava muito de estudos, estava aprendendo ainda. Durante todo esse processo, de passar em várias provas, mudar de cidade, eu fui me desenvolvendo, fui aprimorando meus estudos. Então, acho que agora está na hora de investir nessa área e trabalhar um pouquinho mais focado agora para tribunais federais. Vamos ver o que vai acontecer. Em 2025 até me inscrevi para alguns, mas como eu mudei de serviço, carga horária, não consegui estudar, acabei não indo fazer a prova, não consegui estudar mesmo. Saiu aqui TRT15, depois saiu TRT2, eu me inscrevi, consegui isenção para eles e não consegui estudar para essas provas. Então agora que a rotina está melhor ajustada, vou focar nisso, vou tentar pegar uma onda aí de TRTs que está para vir em 2026 e ver no que vai dar e depois ficar de olho em 2027 se vai ser melhor TRT ou algum outro tipo de tribunal, fazer os ajustes necessários, tá? Então, por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu vou gravar mais vídeos assim, vocês me dizem aí se vocês acham interessante que eu grave mais vídeos falando de concursos e tal. Estou pensando ainda nessa possibilidade, mas não sei. Muito obrigado pela presença de todos, valeu e tchau!